Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live especial está sendo gravada hoje, dia 25, está sendo exibida para vocês, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Estou aqui com a professora Alessandra, para a gente não perder o pique aí nos nossos estudos. Tudo bom, Alessandra? Como você está? Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando, firmes e fortes. Aí, depois aí dessa primeira festa de fim de ano, né? Nós temos aí o Natal, semana que vem temos o Ano Novo. A gente tinha liberado vocês na última live falando que vocês podiam, né, aproveitar a véspera, né, do Natal e o outro dia até meio-dia. Espero que vocês tenham obedecido e estejam todas e todos aí com bastante sanidade, ânimo, aí para o nosso tema de hoje, que é um tema importantíssimo do nosso presente de Natal que a gente preparou para vocês. Hoje, na verdade, é uma live dupla, né? Porque a autora que a gente vai conversar hoje, a obra dela vai cair tanto no concurso do Tribunal de Justiça, quanto no concurso de assistente social da Universidade de São Paulo. Então, vale a pena, faz parte da Biblioteca Básica do Serviço Social, né, Alessandra? E a Mila Cisne, a gente conversou com ela, a Alessandra conversou com ela, e a gente vai tocar daqui a pouco. Mas antes de tocar, Alessandra, me permita dar alguns recados. Hoje, dia Claro. 25, que vocês estão assistindo o vídeo. Na semana passada, a gente postou o nosso segundo simulado e também já liberamos o formulário de entrega. O formulário de entrega é o seguinte, são as questões para você preencher, como se fosse uma folha de resposta, para você preencher as alternativas que você sinalizou nas 70 questões, e depois você vai ter um campo para você enviar para a gente o seu estudo de caso, o seu texto que responda ao estudo proposto, o estudo de caso proposto na parte dissertativa, né? Só essa parte, essa segunda parte do estudo de caso tem uma data limite, que é a data do dia 27. Então, hoje, dia 25, a gente tem mais 2 dias para você entregar e enviar para a gente. Aí a gente consegue fazer uma correção e fazer uma devolutiva individualizada para cada um de vocês que entregaram esse texto. Então, esse é o recado. Lembrando que ainda não fez, né, Rodrigo, o simulado, para vocês fazerem do mais próximo da realidade possível, né? Não fique com o celular olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, não deixe filho, filha entrar na sala, interromper para ir lá pegar um pedaço de panetone, né? Pega já o panetone, já deixa do seu ladinho lá um pedacinho, né, para você ter ânimo, pega a sua água, fique fechada numa sala durante pelo menos 4 horas para fazer o simulado, porque o condicionamento físico também é muito importante vocês treinarem, não adianta treinar só as questões, vocês têm que treinar a disciplina e a concentração, e calor, as adversidades do momento, né, de todo mundo tá festejando, todo mundo tá fazendo outras coisas, e você tá lá estudando, é isso, né, é uma escolha que a gente está fazendo agora, para lá na frente a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, foquem para fazer o simulado, não percam a data. O Rodrigo vai dar uma data de repescagem depois, porque teve gente que não mandou o estudo de caso primeiro, ou seja, não teve o retorno, e aí não vai perder a chance agora. Façam dentro do prazo, né? No máximo daqui 2 dias. Vejam também as questões de múltipla escolha que vocês erraram. Foquem, por favor, em conhecimentos gerais. As pessoas que têm conversado comigo durante a semana, mandado mensagem, ou por Fale Conosco, ou pelo e-mail, ou para mim diretamente, têm falado que estão errando mais em língua portuguesa, em matemática, em raciocínio lógico, em informática. Então, gente, Ficou bem eu não... assustado, né, com o acerto, principalmente de informática. A gente acreditava que matemática e raciocínio lógico ia ser o pior, mas nos surpreendemos que informática teve um índice de erro, de acerto menor, né, ou de erro maior. Depois veio matemática e raciocínio lógico e depois atualidades. Então a gente ficou bem assustado. Espero que vocês foquem nesse conteúdo, sim, porque o que a gente nota é que a parte de conhecimentos específicos é um pouco nivelado no nível dos candidatos, né?
e o que difere a pessoa estar em primeiro colocado, estar na ponta da lista ou não, é justamente a língua portuguesa, o raciocínio lógico, a informática, atualidades, é não bobear nessas questões. Isso é muito importante. Então, prometam que vocês vão continuar estudando, não só conhecimento específico, mas vocês vão dedicar, promessa de ano novo, né? Eu sei que a live de ano novo é a próxima, mas é quase uma promessa antecipada aí, de olhar para os conhecimentos gerais, gente, porque eu não sei mais o que fazer. Ó, se eu pudesse, Rodrigo, eu vou fazer um negócio assim, ó, eu sacudia vocês assim, ó. Sabe? Se eu tivesse na frente de vocês, eu faria assim, ó, para vocês. Acorda! A gente está falando para vocês ouvirem isso que a gente está falando e colocarem em prática. Gente, é um saco. Mas é esse saco que vocês vão passar na frente dos outros. Vou fazer o quê? Não sou eu. É o concurso, gente. E, na verdade, não só esse, como outros também. Então, vamos ficar bem em português, vamos olhar a tabela verdade sem tanto ódio no coração, né? Do qual eu também compartilho, mas vai fazer o quê? Né? Tem que aprender esse negócio para poder, né, passar no concurso. Bom, Ale, então, fiquem aí com o bate-papo que a Alessandra fez com a professora Mirla Cisden. Com um tema extremamente importante, uma obra densa, né, um conteúdo importantíssimo, e que nós preparamos aí, desde já minha gratidão para a Mirla de ter aceitado esse bate-papo, para presentear vocês nessa noite de Natal. Bom, pessoal, como o Rodrigo falou, como nós já demos os recados iniciais, hoje, nessa live tão especial, uma live de Natal, era para eu estar com o meu gorrinho aqui, mas o final de ano está tão puxado que nem com o gorrinho eu consegui. O ano passado, o ano retrasado, quando estávamos nessa mesma época, encerrando o penúltimo concurso, na live de Natal eu coloquei o gorrinho, coloquei a roupa na minha cachorra de Natal e tal. Esse ano não deu para fazer nenhuma produção nesse momento, né? Mas eu ainda vou dar um jeito de dar um recado de Natal aí para todo mundo. É que eu comprei a roupinha da cachorra, inclusive eu já comprei para ela ficar linda e dando um Feliz Natal para os nossos alunos. Mas nessa live, como eu falei já para vocês, essa live é um presente para vocês, porque eu tô com muita alegria hoje com a Mirla Cisden, uma pessoa que é a primeira vez que eu falo com ela, né, assim, numa live, acompanho o trabalho dela, falei como que é a obra dela, né, é tão importante aqui para nós em São Paulo, tem caído não só nos concursos do Tribunal de Justiça, mas em outros concursos também. Nós vamos ter um outro concurso grande aqui, com 4 vagas, mas é um concurso que vai chamar mais gente, que é o concurso para assistente social da USP, que essa obra também está sendo pedida. Então, eu queria que você fosse muito bem-vinda, os alunos com certeza estão muito felizes, e as nossas alunas com a sua presença hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua obra. Eu que agradeço, Alessandra, é um imenso prazer. A gente agradece pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre nossa produção, que a gente vem pensando, né, e a importância da temática do feminismo para a sociedade no geral, mas em particular para a nossa profissão, para o serviço social. Então, é um prazer poder estar conversando aqui com vocês. Eu também estou sem nem um símbolo natalino, mas queria, desde já, também desejar um Feliz Natal para todo mundo aí que está nos assistindo. Procurei algum símbolo aqui próximo natalino, mas eu encontrei pelo menos uma cor aqui, ó, da Nina Simone, que diz: liberdade é não ter medo. Então, nesse sentimento também, né, de luta pela liberdade, nosso valor ético central, a gente deseja um Feliz Natal, sem medo. Que maravilha. Então, se você puder, a gente agradece demais, né, essa sua felicitação. Contar um pouquinho a trajetória que você chegou, né, na elaboração dessa sua referência, né, dessa obra que é uma referência para a gente. Os alunos têm muita dificuldade de entender consubstancialidade, interseccionalidade, e aí eles ficam doidos, né, querendo o esclarecimento, e eu fico com uma pena, às vezes, em alguma prova, que caia frases, né, eles pegam, tem concurso que coloca trecho,
e aí você tem que adivinhar a palavra que vai completar a lacuna, por exemplo. Eu acho que esse tipo de questão acaba não avaliando, né, o candidato. Ele vai querer aquele candidato, né, que lê o detalhe da obra lá na letra da lei, digamos assim, né, na linha do texto, né? Costumo falar no direito à letra da lei. Mas eu gosto que os alunos eles entendam do que se trata a obra, qual que é a mensagem que o autor quer dar. Porque se eles entendem a mensagem que o autor está dando, né, na produção que ele realizou, mesmo que ele não saiba a palavrinha lá que estão pedindo, ele consegue contextualizar, né, e entender pelo raciocínio mesmo, né? Então, eu sei que a sua obra você fez junto com a Silvana, né? A obra é o Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social. Nesse concurso, nós temos outras obras que falam da temática, né? Tanto do feminismo como da diversidade sexual. Então, é um tema que desde o concurso anterior eu estou apostando nele, né? A prova anterior não explorou o tanto que poderia pelo número de obras que a gente tem nessa temática, né? Então, eu acredito que essa prova agora pode ter uma requisição maior aí. Então, se você puder localizar para nós como que foi a construção dessa obra, qual o pensamento principal, a gente vai conversando. Tá, eu vou aproveitar a sua deixa, que falou sobre consubstancialidade, interseccionalidade, e vou fazer um link do porquê dessa obra, como a gente propôs, como a gente justifica a sua relevância para estar na Biblioteca Básica do Serviço Social. Então, inicialmente, essa obra ela foi pensada para exatamente a gente dar destaque ao entendimento de quais são as relações sociais que estruturam a nossa sociedade, quais são as relações sociais que são estruturais, né? E aí a gente parte do entendimento que são as relações sociais de sexo, raça e classe de forma dialeticamente imbricadas, indissociáveis. E esse é o entendimento também de consubstancialidade, que daqui a pouco eu vou diferenciar de interseccionalidade. Mas só um parêntese importante para a gente situar a obra. Essa obra, inicialmente, ela foi pensada, na verdade, com 3 autoras, que, além de mim e da professora Silvana Mara, seria a Roseli Rocha, da Fiocruz, que é uma maravilhosa, né, uma estudiosa das relações étnico-raciais e serviço social. Mas, lamentavelmente, ela, por questões pessoais, ela não conseguiu concluir dentro dos prazos, e aí ficamos só eu e Silvana. Lamentavelmente, a gente, dentro do possível, mas com muitas limitações, por isso que, inclusive, no título não aparece relações étnico-raciais, mas no conteúdo do livro a gente aborda essa relação da importância da percepção, da compreensão, né, do racismo como algo estrutural da nossa sociedade, das nossas relações sociais. E aí a gente entende que isso não é algo específico que cabe apenas a estudo das chamadas convencionalmente opressões, mas que essas relações elas estão imbricadas com o modo de produção e reprodução desse sistema que a gente vive, que não é um sistema meramente capitalista apenas, mas é um capitalismo que se imbricou, que se constituiu historicamente com o patriarcado e o racismo. Por isso a gente denomina de sistema patriarcal, racista, capitalista, ou para dar uma ênfase à dimensão heterossexista desse sistema, a gente também adotou aí o sufixo sistema heteropatriarcal, racista, capitalista. Não no sentido de dizer que existe um sistema homopatriarcal, não é isso, mas é no sentido de dar ênfase que uma das dimensões que dá sustentação a esse sistema patriarcal é exatamente a heterossexualidade obrigatória, né, o heterossexismo como uma ideologia de naturalização dos sexos. E antes que eu esqueça também, sempre que eu me referir à categoria sexo, que fique bem evidente, a gente parte do entendimento que sexo é uma construção sócio-histórica, ele não é um dado natural, porque tem muitas pessoas que fazem interpretações teóricas e políticas de que quem trabalha com sexo é biologicista, que está negando o gênero, a construção social, e pelo contrário, a gente entende que o sexo é também uma construção sócio-histórica, ele não é um dado de natureza, ele não é um dado fisiológico,
ele tem uma dimensão corporal, que tem, sim, vínculos com a biologia, mas não de maneira biologicista, né? A história altera o nosso corpo, a história altera o nosso sexo, e há determinações sócio-históricas sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre o nosso sexo, de uma maneira geral, né? Então, sempre que eu falar em sexo, eu estou remetendo a uma análise histórica, tanto que a gente também adota relações sociais de sexo, não são relações biológicas ou biologicistas de sexo, né? Que esse é um dos elementos também que provoca algumas confusões e polêmicas no livro, porque a gente faz algumas análises críticas do conceito de gênero e a gente tem uma preferência teórica aí da utilização de relações sociais de sexo ou mesmo relações patriarcais de sexo, que a gente entende como com a mesma compreensão do ponto de vista teórico. Se for necessário, Alessandra, eu posso explicar um pouco mais detalhadamente, você me lembra essa diferença aí, o porquê da utilização de relações sociais de sexo, mas essa é uma categoria entendida no campo sócio-histórico, né? Então, a gente sentia falta de uma obra no campo do serviço social que desse ênfase a esse entendimento de que esse sistema, o entendimento de classe, ele precisava ser não só ampliado, mas analisado dentro de uma dimensão materialista, concreta, e dentro de uma perspectiva de totalidade. O que eu estou querendo dizer é que a gente analisar a classe sem considerar as relações étnico-raciais, sem considerar as relações patriarcais, a gente está tendo uma visão homogeneizante da classe muito abstrata, né? Então, é importante a gente entender classe corporificada nos sujeitos. Classe formada por sexo, por pessoas que têm sexo e que foram racializadas historicamente. E essas classes, elas que constituem o trabalho, o mundo do trabalho, elas são atravessadas pela divisão sexual do trabalho e pela divisão racial do trabalho. E o serviço social está inserido aí, como qualquer outra profissão. A gente não está inserido apenas na famosa, que a gente aprende com a professora Marígoda, na divisão sociotécnica do trabalho. É uma divisão sociotécnica do trabalho correlata com a divisão sexual e racial do trabalho. Isso era para ser percebido de forma muito, muito simples, assim, muito fácil, até porque se a gente olha para o perfil da nossa profissão, desde a sua gênese, a gente sabe que nós somos predominantemente uma profissão composta por mulheres. Isso, inclusive, não alterou. Isso não é um fenômeno natural, espontâneo. Isso é também resultado da nossa inserção na divisão sexual do trabalho. Então, vejam, a gente defende que as relações sociais de sexo, raça e classe são estruturais exatamente por isso, porque elas estão imbricadas com o processo de organização do trabalho e com a forma como o trabalho ele é explorado. O trabalho é diferenciadamente explorado segundo o sexo e a raça. Por existir essa divisão sexual e racial do trabalho, a gente entende que as relações sociais de sexo, ou se preferirem, né, as relações patriarcais de sexo e as relações étnico-raciais são estruturais de forma correlata com a classe. Esse é um entendimento que a gente chama, na verdade, quem cunhou esse termo foi a Danielle Kerguat, com substancialidade, que esse nome é tão grandão, mas que significa, o significado é substância comum, com substancialidade, um é substância do outro, um é substância da outra. Cada uma dessas relações imprime determinações mútuas entre si, elas são correlatas, né? Elas são consubstanciais, consubstanciais, são substâncias comuns que andam juntas e são coextensivas, uma é extensiva à outra, quando uma altera, tem implicações na outra, né? É uma análise dialética do entendimento do que são relações sociais, e essas relações sociais entendidas como relações que imprimem antagonismos, contradições, divisão no mundo do trabalho, relação de exploração de um grupo ou de uma classe sobre outra. Veja, que eu estou tentando diferenciar, inclusive, que são relações sociais de opressões. Nem toda opressão é relação social.
E aí a gente não está fazendo essa fala para hierarquizar opressões, porque aí a gente se perde, né? Se fragmenta, inclusive, nossas lutas. É o entendimento do que estruturam, inclusive, as diversas opressões. Aí vai uma diferenciação em relação à interseccionalidade. Porque a interseccionalidade, de forma muito simplista, ela seria a interseção, né, o cruzamento entre duas ou mais opressões. Não necessariamente essas opressões vão ser analisadas a partir a partir das relações sociais estruturais. Ou seja, por exemplo, a gordofobia ela é uma opressão. Eu posso, numa análise interseccional, estudar gordofobia e racismo. É uma análise interseccional, mas não é uma análise que corresponde à consubstancialidade, porque para a gente estudar, por exemplo, a gordofobia, numa perspectiva consubstancial, a gente partiria da seguinte análise: como a gordofobia ela é determinada e atravessada, como ela é mediada pelas relações sociais de sexo, raça e classe. Ou seja, em qualquer objeto, em qualquer expressão da questão social, em qualquer expressão de opressão, a gente vai considerar as relações estruturais. Então, essa é a diferença, assim, fundamental. Mas vale um parêntese aqui. Nem toda autora que trabalha com interseccionalidade não considera as relações sociais. Por exemplo, Angela Davis, ela sempre considera sexo, raça e classe. Então, o problema, na verdade, não está na nomenclatura em si, mas no método de análise. Então, eu posso dizer que eu trabalho na perspectiva interseccional e ter esse entendimento de que a gente tem que sempre considerar as relações de sexo, raça e classe para análise de qualquer objeto. Mas nem todas, né? Vai ter, inclusive, autoras que não trabalham com classe. Vai fazer uma análise interseccional, por exemplo, de gênero e raça. E não ou de sexualidade e raça. É uma análise interseccional. Então, assim, a nossa ponderação é nesse sentido de buscarmos as raízes das determinações estruturais, das relações estruturais, para entender as expressões da questão social, né? E nesse sentido, assim, eu também queria fazer uma ressalva que, mais recentemente, eu tenho até utilizado, para evitar polêmicas desnecessárias que não levam a gente para frente, não é um oposicionismo às perspectivas interseccionais. A questão é métodos de análise que a gente considera importante. Repito, tem autoras que trabalham interseccionalidade considerando indispensável, indissociável as relações de sexo, raça e classe, que não negam nenhuma dessas três. Isso é o que importa, né? Mas, mais recentemente, eu tenho adotado, porque também acho mais simples, imbricação dialética entre sexo, raça e classe. O importante é partir desse entendimento analítico, desse método, de que essas três relações, elas precisam ser consideradas como relações sociais estruturais que são perpassadas por antagonismos, que são perpassadas pela divisão no mundo do trabalho, pela exploração da força de trabalho. Isso é fundamental, porque quando a gente desconsidera uma delas, a gente está fragmentando, a gente não está considerando o objeto a ser analisado numa perspectiva de totalidade, né? Então, isso é uma dimensão de método de análise. E vale também ainda ressaltar que essa expressão imbricação, que também não saiu da minha cabeça, ele também foi cunhado, assim como interseccionalidade, no âmbito do feminismo negro, mais precisamente do coletivo Rio com Barri, que é um coletivo de mulheres lésbicas racializadas. Então, ele, assim como consubstancialidade, ele tem esse leito no feminismo negro e também no feminismo lésbico, já que foi do coletivo Rio com Barri. Acho que esse entendimento também é importante. Eu não sei se eu estou falando muito, mas tem outros elementos também, mas eu acho que, de fato, essa é uma questão
importante a gente diferenciar opressões de relações, não no sentido de dizer, então o que não são as relações sociais de sexo, raça e classe não é importante. Não é nada disso. Qualquer opressão, a gente precisa ter um posicionamento firme, contrário, precisa entender a fundo. E aí a gente entende que, para entender a fundo qualquer opressão, a gente precisa correlacionar com esse sistema de exploração que é estruturado pelas relações de sexo, raça e classe. Né? Então, é muito nessa perspectiva. Seria interessante, não sei se daria para você fazer um apanhado da questão do feminismo no Brasil, porque não pensando só no concurso, né, mas pensando que essa live, né, outras pessoas podem assistir. Eu acho que ainda existe no Brasil um preconceito muito grande, aquele senso comum muito grande de misturar, de não entender o feminismo, né? Se você puder só falar um pouquinho, né, localizar um pouco, quando a gente fala do movimento feminista, do que a gente está falando para o serviço social, né? O que é importante considerar? Eu gosto muito quando me perguntam sobre isso, me remete a um pensamento da Marilda, que se eu não vou convencer, a Marilda vai, né? Que é uma grande referência para todas nós. Vai convencer também. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou parafraseá-la aqui, que ela diz mais ou menos assim: se o serviço social é majoritariamente composto por mulheres e, por conta disso, reflete na nossa profissão toda a carga de estereótipos, preconceitos, discriminações, desigualdade que as mulheres sofrem, isso reflete na nossa profissão, logo, o processo de luta pela renovação do serviço social é também tributário da luta pela valorização das mulheres. A gente precisa conseguir desenvolver essa consciência feminista, que isso é um tema que eu trabalho em um outro livro, né? O processo de formação da consciência feminista, no sentido de que não é algo apenas para as nossas usuárias, que também são majoritárias, né? As mulheres nós somos, na composição da nossa categoria profissional, majoritariamente mulheres, mas o nosso público usuário também. Isso também não é mera coincidência, as mulheres são as mais pobres do mundo. Segundo o Mesário, 70% dos pobres do mundo são mulheres, e isso tem explicações materiais históricas, inclusive vinculadas à construção da divisão sexual do trabalho, diretamente, né, vinculadas à divisão sexual do trabalho nessa sociedade de cunho patriarcal. Então, não se trata das nossas usuárias, se trata de nós, assistentes sociais, com as nossas usuárias. Não é para elas, é com elas. É a construção desse reconhecimento de que nós sofremos determinações comuns, implicações comuns por sermos mulheres na nossa diversidade aí, dentro dessa sociedade patriarcal. É lógico que mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas vão sofrer ainda particularidades na nossa diversidade, mas de uma maneira geral a gente tem aí um inimigo em comum, que é o patriarcado, que nos oprime, que nos explora de uma maneira diferenciada, por sermos mulheres, né, na nossa diversidade. E aí um exemplo disso são as situações de violência. Não são só as nossas usuárias que sofrem violência. Nós sofremos. Não são só as nossas usuárias que sofrem com as jornadas intensivas, extensivas, ininterruptas de trabalho. Não são só as nossas usuárias que sofrem com a precarização no trabalho, com os baixos salários, com o desemprego. Somos nós também. Então, é algo que nos vincula dentro desse sistema patriarcal. E a construção dessa identidade entre nós, esse reconhecimento entre nós, é um processo de construção de consciência feminista. Então, por um lado, é uma questão, eu diria que o feminismo, para mim, é algo de sobrevivência, porque é uma luta diária a sobrevivência das mulheres na sociedade. Ao sair de casa, a gente está exposta a sofrer situações de violência, a sofrer assédios, a sofrer importunações sexuais, a sofrer estupros, né? O Brasil é um dos países que tem um índice também alarmante de estupro, ou seja, o nosso corpo não nos pertence, né? Nós somos vitimizadas em várias expressões da violência, desde violência física, sexual,
psicológica, no campo também que a gente chama de violência social, que é essa nossa desvalorização, que também está expressa nos nossos salários mais rebaixados em relação aos salários dos homens. Então, a construção dessa consciência feminista, de ações feministas, de identidade feminista, é uma questão também de busca pela valorização da nossa própria profissão, e da nossa proteção como mulheres, né? Porque a luta contra essas violências ela não é individual apenas, ela só se fortalece em coletivo. E o feminismo ele tem esse sentido da construção da organização política coletiva entre mulheres para a gente lutar contra todas as formas de desigualdade, opressão, violências. É a busca de um mundo sem violência, a busca de um mundo onde a gente possa viver com dignidade, com paz, com liberdade. E aí, nessa busca por liberdade, é algo que se encontra muito com os valores que o serviço social defende, né? A defesa da liberdade como um valor ético central. É algo que se intercruza aí com a perspectiva do feminismo que a gente acredita. Então, o feminismo não também é importante dizer isso, não é as mulheres que querem ser mais que os homens, não é inverter a opressão, não. A gente busca por igualdade, pela equidade entre homens e mulheres. A gente não quer ser mais, mas a gente não quer ser menos. A gente quer poder estar em todos os espaços sem sofrer discriminação. A gente não quer ganhar mais, mas a gente não quer ganhar menos. Então, é equidade, né? A busca pela liberdade é algo... assim, de sobrevivência, né? Para a gente buscar a nossa sobrevivência, porque para determinadas mulheres, inclusive, é mais difícil essa luta diária. As mulheres periféricas, negras, né? As mulheres trans que estão nas ruas, que têm baixíssima expectativa de vida, porque são assassinadas, né? Então, assim, é uma luta e o nosso corpo não é respeitado, então é uma luta diária a sobrevivência. E a gente só consegue sobreviver mesmo nessa luta coletiva, porque nos fortalece. A gente entende que a gente não está sozinha, que esse problema não é só nosso, que a gente se reconhece umas nas outras, se fortalece umas nas outras. E todas as conquistas que nós tivemos historicamente são resultado de luta das mulheres, inclusive o direito de estudar, né, o direito de votar, de ser votada. Sempre foram resultados, sempre foi a custas de muita luta, inclusive de mortes, né, de mulheres. Eu sempre falo As Sufragistas, né, do filme. Para mim é um exemplo, né, de... A gente e veja, esse último período que nós passamos no governo... Cortou um pouquinho, mas está me ouvindo? Estou sim, está ótimo. O último governo que passou, mas ainda deixa várias influências, né, dentro do campo de um conservadorismo, ele é explicitamente antifeminista, né, explicitamente misógino, explicitamente conservador, inclusive isso virou até um elogio, né, você ser enaltecido por ser conservador, e eu poderia citar várias ações e falas antifeministas que foram promovidas. Mas basta lembrar algo que ainda é permanente, né? Lógico que perdeu um pouco de força, mas ainda existe, a questão da escola sem partido, a proibição do debate de gênero e sexualidade nas escolas, a perseguição às pesquisas feministas, né? Enfim, isso não é a cortina de fumaça, isso não é algo menor, isso não é meramente um moralismo, isso faz parte de um projeto que é explicitamente conservador e que encontra uma âncora na sustentação da reprodução do patriarcado. Então, o feminismo ele acaba também, ele não foi perseguido, ele não foi e não é perseguido à toa, porque ele colide diretamente com esse modelo de sociedade patriarcal, capitalista, racista. Ele confronta os seus fundamentos. Então, esse modelo entre aspas, né, da bela, recatada do lar é extremamente funcional a esse sistema. E quanto mais se agudiza crises, quanto mais se avança o neoliberalismo, mais se faz necessário esse modelo patriarcal de mulher, que é esse modelo que dá uma sustentação com o nosso trabalho gratuito, com o nosso trabalho não remunerado, na ausência das políticas sociais, na ausência do Estado, com essa minimização do Estado social, são as mulheres que têm que dar conta de tudo.
Ou seja, em outras palavras, né, quanto mais avança o neoliberalismo, quanto menos respostas em termos de políticas sociais para as expressões da questão social, mais precisa fortalecer o modelo tradicional patriarcal sobre as mulheres, para a gente dar conta do que o Estado não dá, com a nossa sobrecarga de trabalho, nos transformando, como diz a Silvia Federici, né, em máquinas de reprodução humana. Então, assim, nada é mera coincidência, né? Tem uma base material que vai dando sustentação a essas ideias dominantes. Sim. Você havia comentado, né? Acho que é importante. Se te respondi. Respondeu perfeitamente. Você falou para qualquer coisa retomar, né? Eu acho que seria interessante falar das relações sociais de sexo, né? E das relações patriarcais de sexo, né? Que eu acho que eu vou depois, se você me permitir, mostrar para você 2 questões suas que caíram recentemente em provas, né? Para a gente ver por que é importante eles entenderem isso que você, né, trouxe hoje. Então, essa categoria, relações sociais de sexo, ela foi cunhada no seio do chamado feminismo materialista francófono, pelas materialistas, né, que tem uma larga produção e também militância política no campo feminista. E tem algumas questões que são importantes realmente situar para a gente diferenciar de gênero, né? Primeiro, assim, geralmente se atribui o gênero à dimensão sociohistórica sobre o sexo e o sexo biológico. Esse é um equívoco teórico que provoca problemas políticos, inclusive, né? Porque essa concepção, essa dicotomia, gênero é histórico, social, cultural, e sexo é biológico, biologizou o sexo. Uhum. E é preciso que se faça também justiça, porque muitas vezes se atribui que foi com a chegada do conceito de gênero que a gente desnaturalizou a desigualdade entre homens e mulheres. Não foi. Antes do conceito de gênero existir, já havia várias obras, inclusive uma clássica da Simone de Beauvoir, que é o Segundo Sexo, não é o Segundo Gênero, que é um livro que não parte de forma alguma de uma perspectiva biologicista, pelo contrário, faz a crítica ao biologicismo e diz que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, é uma concepção histórica do tornar-se mulher, a gente não nasce, a gente se torna mulher. E o nome do livro dessa obra, que é um clássico do feminismo, né, é O Segundo Sexo. Isso para citar uma obra mais recente, né, que data de meados da década de 40, 1945, O Segundo Sexo. Então, não foi com o gênero que a gente desnaturalizou. Já havia essa análise feminista, já havia essa crítica ao biologicismo sobre o nosso sexo. Então, mesmo usando a categoria sexo, há esse entendimento histórico. Então, o gênero ele trouxe essa confusão, né? E aí, assim, no seu bojo, assim, ele foi muito difundido e foi, inclusive, financiado por organismos multilaterais, como o Banco Mundial. Se exigia projetos com o chamado recorte de gênero. Muitas instituições passaram a incorporar gênero e não mais feminismo, gênero e não mais mulheres. E isso, na nossa análise, né, particularmente, análise individual, embora compartilhada com outras autoras, ocultou também o sujeito mulher e deu uma distanciada da perspectiva política do movimento feminista, porque acabou sendo um conceito muito mais acadêmico e usando aqui as palavras da querida e saudosa Safiotti, esse conceito de gênero é mais palatável, né, então, do que feminismo. Então, se convencionou falar núcleo de estudos de gênero, não núcleo de estudo feminista, grupo de gênero, não grupo feminista. Então, mas nisso tudo teve um lado bom, porque se espraiou, né, o debate em várias instituições públicas e privadas. É lógico que tem saldos positivos e que tem contradições, né, com a utilização do conceito de gênero. Tem coisas boas e também algumas coisas que a gente não considera boas. Como, fundamentalmente, essa biologização do sexo, que a gente considera que foi um recuo, a questão do gênero, isoladamente, ele não especifica as relações
de desigualdade que nós vivenciamos entre homens e mulheres, porque gênero ele é um conceito mais ideológico, ele não tem essa base materialista mesmo, ele isoladamente, certo? Uhum. Sem classe, sem o patriarcado, sem raça. Quando eu digo relações de gênero, não necessariamente eu estou me referindo a relações de desigualdade. Você pode ter relações igualitárias de gênero. É gênero. Então, o gênero ele não traz consigo a dimensão do vetor da exploração, da hierarquia, do antagonismo. Para a gente especificar, a gente teria que denominar que relações de gênero a gente se refere. Quando eu digo, por exemplo, relações patriarcais de gênero, aí eu já deixo nítido que eu estou me referindo a uma sociedade de hierarquia, que tem relações de opressão, de dominação, mas só relações de gênero não diz, então ela é supostamente neutro. Então, é preciso especificar, porque a Safiotti, ela é uma autora que é uma referência para mim, ela adota gênero, mas ela não adota gênero isolado, ela sempre fala relações patriarcais de gênero. Porque a categoria patriarcado vai dar essa base materialista que gênero sozinho não tem. Quando eu falo patriarcado, ele traz toda uma carga histórica, material, de que relações eu estou me referindo. Gênero, não. Né? Então, o patriarcado dá conteúdo ao gênero. E, assim, hegemonicamente, né, o gênero ele é utilizado numa perspectiva muito culturalista, sem essa base materialista, que acaba caindo em perspectivas idealistas, exatamente pela ausência do materialismo para a análise das relações, né, entre homens e mulheres. Por exemplo, é muito comum atribuir a desigualdade entre homens e mulheres à educação. Essa é uma análise que escorrega aí na perspectiva idealista se ela não faz análise por que a educação é sexista. Uhum. É uma perspectiva mesmo de método, né? Então, assim, não necessariamente quem trabalha gênero, não estou falando que quem trabalha gênero é idealista, por favor. Estou falando que quem trabalha com o conceito de gênero isoladamente, de classe, de patriarcado, de raça, dificilmente vai conseguir ter uma análise só com esse conceito, isoladamente, materialista. Então, quando a gente adota gênero, é importante sempre especificar relações patriarcais de gênero, em que sociedade a gente vive, que é de classe também, que é racista, né? Então, se a gente diz, existe desigualdade porque a educação é sexista, isso não é de todo errado, mas por que a educação é sexista? Quais são as bases materiais, as relações materiais que dão sustentação a essa educação? Porque senão parece que são as ideias que determinam a realidade, não o contrário, né? Que aí é o nosso grande Marx e Engels, ideologia alemã, né? Não é a consciência que determina a realidade que determina a consciência. Então, há uma crítica também ao conceito de gênero pelas perspectivas de gênero que não trabalham com a dimensão das relações materiais, né? Então, ele isoladamente ele não traz isso. Já relações sociais de sexo, que, como eu falei, é uma categoria francófona, e em francês existem duas palavras para relação, que no português a gente só tem relação, que é rapport e relation. Relation se refere às relações interpessoais, cotidianas, e rapport se refere às relações estruturais, essas que perpassam antagonismo, exploração, hierarquia, que são as relações sociais de sexo. E relações sociais de sexo, na língua original, é rapport, e não relation. Isso significa que é uma categoria que está diretamente vinculada com o mundo do trabalho, com a divisão sexual do trabalho, e como isso se expressa na vida das pessoas. Então, quem trabalha com relações sociais de sexo necessariamente parte dessa análise materialista do mundo do trabalho e da divisão sexual do trabalho. É lógico que tem pessoas que trabalham com gênero e também parte dessa mesma análise, só para, né, a gente não também gerar dicotomias, mas não trabalha com gênero isoladamente. Certamente vai trabalhar com gênero e classe, patriarcado, né? Então, só para localizar aqui essas categorias. Quando a gente fez a tradução, e no português só tem relação, ficou relações sociais de sexo, mas já nesse livro, isso na minha tese, né, que foi no livro
que a gente publicou em 2014, que é Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. Já nesse livro, a gente, depois de amadurecer, enfim, né, vários debates, a gente aponta, que também foi um diálogo que foi apontado, foi feito pessoalmente com a professora Janaíca Almeida, que é professora da UFRN, e ela adotou também na tese dela, e a gente trouxe esse debate para esse livro, Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social, que é a possibilidade da gente traduzir por relações patriarcais de sexo, já que no português a gente tem essa... Não necessariamente vai saber essa origem, que se refere a rapport e não relação. E quando a gente fala em relações patriarcais, já é algo que a gente entende mais. Né? Na nossa formação sociohistórica brasileira, a gente entende como o patriarcado ele é estrutural, como ele estrutura também o mundo do trabalho, né? Interfere na nossa vida como um todo. Então, achei que como Janaíque, né, também, Janaíque, ela aponta essa possibilidade também de tradução, de que seria relações patriarcais de sexo. Mas, enfim, assim como a questão entre consubstancialidade e interseccionalidade, o fundamento é a gente partir das relações materiais, numa perspectiva de totalidade. A questão sempre é o ponto de partida de chegada à realidade concreta, sendo analisada de uma maneira dialética histórica. Então, acho que os nomes em si não são o mais importante, mas a forma como a gente analisa. Então, por exemplo, eu estou falando isso para dizer que eu estou falando porque vem as falsas polêmicas, ou as desnecessárias polêmicas. Então quem estuda gênero é cultural. Não necessariamente, gente, né? Assim, então quem estuda relações sociais de sexo é mais marxista de quem adota gênero. Não necessariamente. É como você analisa. Então, tem várias autoras maravilhosas que adotam gênero numa perspectiva marxista também. Né? Então, não é só a gente pegar essas polêmicas na sua aparência. Aliás, isso não são polêmicas, são escolhas teóricas que a gente faz. Né? Tem gente que se sente mais confortável em usar relações patriarcais de gênero. Eu não vejo problema algum nisso. Mas são escolhas que a gente faz. E essas escolhas sendo situadas, você vai entender, né, o que a pessoa está querendo dizer também, como você disse, sem rotular, sem julgar, né, porque você vai aprofundar o porquê que a pessoa está usando, né, determinada questão, né. Por exemplo, fala assim, quem trabalha com consubstancialidade é transfóbica. Eu acho esse um dos equívocos teóricos assim, mais ignorantes possíveis, porque é exatamente o contrário. A gente está defendendo que sexo é histórico, não tem por que entender isso como transfobia. Assim como diz, quem trabalha com consubstancialidade é eurocêntrica, porque foi um conceito cunhado na Europa, na França. Então, não trabalha com gênero, meu bem, porque gênero foi lá dos Estados Unidos. Então, a gente também não pode trabalhar com classe. Assim, não é isso que nos torna eurocêntricos, né? É a forma como você analisa. Se você não considerar as particularidades, os sujeitos, né, da nossa sociedade latino-americana, aí sim. Não porque você usa uma categoria que foi cunhada na Europa ou nos Estados Unidos. Mas eu já ouvi isso de pessoas que adotam gênero para criticar relações sociais de sexo. Aí vamos, então, os Estados Unidos é mais bacana que a França, né? Então, assim, são alguns desvios que isso acaba nos desviando do que é mais importante. Né? Com certeza. Você topa eu mostrar para você? Pode perguntar, porque eu não sei o que é mais importante. Né? Tudo é tão importante. Sim, as questões, né? Eu separei 2 questões, eu vou projetar aqui para a gente dar uma olhadinha juntas. Porque, como eu falei, a minha preocupação é que é um tema complexo, vou dizer denso, né? Um debate que as pessoas que se formaram mais recentemente, claro que tiveram isso, né? Na matriz curricular atualizada, mas as pessoas que já têm um ano, sei lá, 10, 15 anos de formação, já é um debate que é muito mais contemporâneo, né? Que as pessoas que vão estudar isso vão estudar no mestrado, no doutorado, não foi na graduação, né? Por exemplo, que esse debate é muito mais atual. A gente precisa ainda avançar muito na formação. Isso. E aí eles vão para uma prova, que é uma prova conteudista, às vezes, né? Não vou falar da VUNESP, não estou falando mal da VUNESP, por favor, a VUNESP, todo mundo
sabe que eu adoro essa banca, que é uma banca coerente na hora de elaborar a questão, mas tem outras bancas que vão naquela frasezinha, que às vezes é uma frasezinha que você vai né? 2 páginas para frente, você vai falar, olha, foi falado isso, mas e complementar a tua ideia, né? Então, eles vão lá na letrinha que está escrito na frase. Então, eu vou colocar aqui para você 2 questões, aí você até opina se você acha essas questões que estão legais ou não, né? Mas talvez possa te ajudar, né? Fala teu nome, né? Então, eu já acho assim, o autor tem que saber, né? O que está sendo falado dele, né? Por aí, provas. Então, eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha, em 2 só, tá? Depois, se você joga o teu nome, tua obra, aparece um monte, né? Mas eu vou colocar 2, porque como você explicou bem já a questão da interseccionalidade, eu acho que essas que eu vou colocar aqui vão ajudar em alguma compreensão. Eu vou lendo, e se você puder depois comentar o enunciado e depois as alternativas, tá? Essa questão é de 2017, não é da VUNESP, tá? É de uma outra banca. Está falando assim: a divisão sexual do trabalho é categoria fundamental para analisar as relações de trabalho na contemporaneidade. Mirla Cisne informa que essa divisão segmenta os trabalhos de homens e mulheres e hierarquiza tais trabalhos de forma a subalternizar os considerados naturalmente femininos em relação aos considerados naturalmente masculinos. O acesso das mulheres às profissões adequadas ao sexo feminino, todavia, não se desenvolve naturalmente. Analise as alternativas abaixo e responda se são verdadeiras ou falsas. Aí, o que você acha da frase que escolheram sua aí, né? Não, tranquila, até agora eu não vi nenhum problema, não. Tranquila, não é? Gostei dessa coisa. A divisão sexual do trabalho resulta de um sistema patriarcal capitalista e confere posições diferentes para homens e mulheres no mercado de trabalho. Ok. Vamos comentar aí, ver o que tem, né, nas questões. A divisão sexual do trabalho foi construída socialmente no bojo das relações capitalistas de produção, mas foi superada com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Aí essa eu sempre falo para os alunos, né? Já é uma chave, né? Falsa, já onde ela estiver, já elimina. Mas, né? Até porque você comentou, inclusive, agora, né? Na nossa conversa, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gente sabe, a gente está lutando, né? Pela equidade ainda, né? Então, a gente ainda tem aí avanços, né? Então, não teve essa superação aí que está dizendo nessa segunda sentença, né? A divisão sexual do trabalho, muitas vezes, não é percebida e nem problematizada devido à naturalização da subalternidade das mulheres, dos papéis por elas desempenhados e das relações de exploração a que são submetidas. Está perfeita. Está perfeita também, né? A ampla inserção das mulheres no mercado de trabalho, principalmente aquelas residentes das áreas urbanas, não alterou as responsabilidades que lhes foram conferidas historicamente na realização do trabalho doméstico e pelos cuidados familiares. Também é uma... Ela está correta, mas ela pode ser problematizada, mas é porque também a ciência social problematiza. A nossa formação acaba dificultando nas objetivas. Ela está correta, sim, mas esse principalmente pode levar a algumas confusões, porque não houve também essa alteração substantiva na zona rural, né? Em relação, mas isso de fato pode ser mais explícito na zona urbana, mas assim, tem várias zonas rurais que estão permeadas por processos industriais, né? De mulheres, inclusive, que se inserem também fora das relações domésticas de trabalho. Mas está correta também. Uhum. Eu pedi o seu comentário. Estou só problematizando, mas eu sei que assim, o correto vocês não problematizarem, né? Tem que ter uma análise bem objetiva mesmo. Mas é uma questão que eu achei importante você comentar, porque, por exemplo, eu teria ficado em dúvida na última, no sentido das palavrinhas mesmo, né? Principalmente, ou não alterou as responsabilidades, né? Que eles foram, que aí você fica pensando, né? Você vai quebrando a frase, aí você perde um pouco na análise,
Então, você fazendo essa análise... Porque, de fato, algumas alterações houve, né? Mas não alterou no sentido substancial dessa divisão sexual do trabalho, do que é considerado feminino e masculino. Tipo, houve alteração, né? No sentido de que, por exemplo, a gente passou a ocupar de forma mais massiva o mundo do trabalho remunerado, mas não alterou para o dentro de casa. A gente continua sendo responsabilizadas, né? Mas ela pode provocar dúvidas mesmo. Mas ela foi considerada correta. Correta. Ela não... Pode falar. Pode falar não entendi, cortou um pouco. Você disse que ela não foi considerada correta? Não, ela foi considerada correta. Então, a alternativa correta que a gente tem aqui é a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira e a quarta como verdadeiras, né? Então, só para deixar claro aí essa... Agora, se eu fosse rigorosa assim, na elaboração da prova, na primeira alternativa, eu não colocaria confere posições diferentes. Eu colocaria, elaborando a prova, eu colocaria confere posições desiguais, porque não são só diferentes. Essa dimensão que, inclusive, está no enunciado, tem uma dimensão de hierarquia. Então, não é só diferenças. Não são só postos de trabalho diferentes, são hierarquizados, né? São posições desiguais. Nesse caso, eu acho que a palavra, não que esteja errado, mas a palavra desigual seria mais fiel ao entendimento teórico da divisão sexual do trabalho do que simplesmente diferente. Porque, inclusive, não há problema sermos diferentes, termos aptidões diferentes, e eu não estou falando só entre homens e mulheres, seres humanos. Seres humanos têm aptidões diferentes, podem gostar de trabalhos diferentes, e o problema não são dos nossos gostos diferentes ou estarmos em posições diferentes no mercado de trabalho, mas sim desiguais, né? Então, acho que o desigual seria mais correto, mas não que essa esteja incorreta, mas mais correto. Mas isso é bem importante, esse seu esclarecimento aí, para a gente treinar, né? Para você ver. Tá bom. Então, vamos lá. 2023, né, da Prefeitura de Uruguaiana. Analise as assertivas abaixo, extraídas do texto. Feminismo e marxismo, apontamentos teórico-políticos para o enfrentamento das desigualdades sociais de Mirla Cisne em 2018. Mesmo não sendo, eu coloquei por conta do pensamento, né? Eu coloquei também essa. Além da divisão sexual do trabalho, há mais duas modalidades de expressão das relações sociais de sexo. A divisão sexual do poder e a categorização do sexo. As relações sociais de sexos exprimem-se simultânea e conjuntamente por essas três modalidades. Se quiser comentar. Correto. Essa aí foi bem pé da letra mesmo, viu? Teria que ter lido mesmo. A investigação platônica, que utiliza o método dialético, possibilita uma análise crítica sobre as relações sociais incorporado aos estudos feministas marxistas, possibilita uma perspectiva teórica e também político-interventiva de desnaturalização das particularidades das diversas desigualdades. É o platônica, né, que está pegando. Foi para escorregar mesmo, né? Se você ler rápido, o problema está aí essa investigação platônica, que não é correto, né? Que aí é o contrário de uma perspectiva materialista do método que a questão se refere, do método dialético. O método dialético, análise crítica das relações sociais, não é uma análise platônica, mas materialista. Sim, o erro está aí. Tornando, né, os pensamentos aí. E, por último, feminismo e marxismo possuem a mesma aspiração, qual seja a construção de um novo sistema de relações humanas pautadas na liberdade e na igualdade substantivas entre todos os sujeitos sociais, como também reivindica o projeto ético-político do serviço social. Corretíssimo. Então, temos aí a alternativa V, F... Acertei? Acertou, né? Alternativa A, né? V, F, né?
Olha, acertou. Isso. Só uma, talvez assim, porque não detalhei, nessa alternativa A, aí, né, além da divisão sexual do trabalho, de fato, a categoria Relações Sociais de Sexo, ela é compreendida nessas 3 dimensões. A divisão sexual do trabalho, que eu falei bastante aqui, ela, na minha opinião, ela é uma relação material central para o entendimento da desigualdade entre homens e mulheres. Mas não se esgota tudo na divisão sexual do trabalho. Então, além da divisão sexual do trabalho, o entendimento de relações sociais de sexo também engloba a divisão sexual do poder, que é essa questão das hierarquias, né, das relações desiguais de poder entre homens e mulheres, e a categorização de sexo é o que a gente convencionou entender como gênero, que seriam das dimensões, assim, dos papéis, atribuições, qualidades, como se caracteriza, né, o sexo, do que é feminino, o que é masculino. Então, essa categorização do sexo é uma das dimensões também para a gente entender aí a construção da categoria Relações Sociais de Sexo. Tá certo, muito obrigada. Nada, fico à disposição de vocês. Adorei conversar com você, Alessandra. Ainda mais uma vez aí um Feliz Natal, que o ano que vem seja melhor. Que esse ano a gente vai avançando aí. Vai avançando. Conte conosco também, estamos aqui. Foi uma alegria te ter conosco na noite de Natal, né? Um presente aí para os nossos alunos. E foi um prazer conversar com você pessoalmente, né? Só tive acesso às suas produções aí. Muito esclarecedora a sua live, né? As suas explicações aí de um conteúdo que é de extrema importância, não só para o concurso, viu, gente? É um tema a vida. Feminismo é isso, para mudar a nossa vida. Para a nossa vida. Muito obrigada, tudo de bom para você. Nada. Super um abração, bem. Gente. Tudo de bom. Obrigada, tchau, viu? Tchau. Bom, voltando aqui, queria agradecer a Mila. Estava nos bastidores nessa conversa, não apareci. Agradecer a Mila por ter compartilhado aí esse conhecimento dela, a divulgação da obra, a importância da obra. Foi muito bacana você ter pego aquelas questões, exemplificando, né? Vocês veem que tem até com o autor, de vez em quando tem alguma divergência. É importante isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Lê, do bate-papo que você acabou de ter. A minha preocupação com essas obras da biblioteca básica, que são obras densas, né? Quando a gente tem a totalidade da obra, né? Não são artigos mais, não vou dizer pontuais, né? Menores, né? É que às vezes eles pegam a letra da lei, a letra do que seria a letra da lei, né? A letra do texto em si, e às vezes a gente não leu, a gente não consegue acertar, não consegue nem chutar. Então, o nosso objetivo de hoje foi que vocês entendessem o pensamento da autora, né, para que qualquer pergunta que caia, mesmo que seja uma pergunta falando, né, da frasezinha, da vírgula e tal, vocês poderem pensar, já conheço o rostinho da Mila Cisne, sei quem é ela, sei o que ela falou de feminismo, sei o que ela falou dos conceitos principais da obra dela, pensando no Júlio, né, que sempre fala da questão da interseccionalidade, né, já sei a diferença, e que eu vou conseguir acertar não só nessa prova, mas em qualquer prova que eu vou fazer, inclusive a da USP, que eu também vou prestar em março aí. Então, foi um presente de Natal para vocês, que vocês aproveitem esse resto de noite de Natal, com um clima de fraternidade, de união, de amor entre as pessoas que vocês gostam, né? E, claro, com um livrinho, né, embaixo do braço, né? Ou com um foninho de ouvido, assistindo as nossas aulas, reprisando conhecimentos aí, para que vocês aproveitem aí essa semana de emenda aí entre o Natal e o Ano Novo. Já deixando aí a nossa propaganda, que nós vamos ter uma retrospectiva, uma proposta aí de retrospectiva bem legal para a nossa live de Ano Novo, que vocês também vão estar aqui, né? Ainda bem que não é na virada, né? Ainda bem que dia 1º é na segunda-feira, não é dia 31 a nossa live, né? Que aí ia ser mais difícil, né? Vocês querendo já estourar o champanhe ali, né? Mas a gente já vai ter passado, já vai ter pulado a ondinha, quem quis pular já vai ter feito suas simpatias de Ano Novo, as suas promessas. A gente vai estar lá na ressaca de Ano Novo, no dia 1º, com uma retrospectiva bem legal para vocês.
Então, não pensem que vocês vão ficar longe da gente. No Ano Novo também estaremos aqui com vocês. Isso aí. Ale, Feliz Natal mais uma vez. Espero que todo mundo tenha tido uma boa ceia ontem. Esse finalzinho de Natal, continue. Esse é o caminho. Se você está assistindo isso nesse um dia 25, eu tenho certeza que você vai ser recompensado com esse esforço, com essa dedicação. Feliz Natal a todos. Obrigado, Ale. Feliz Natal, Rodrigo. Feliz Natal para todo mundo aí. E uma excelente semana. E até o ano que vem. Acho que foi, Ale. Foi, conseguimos.